equidade, que igualdade é diferente de equidade. Eu vou falar qual é essa diferença. E o terceiro é o princípio da integralidade. Então, nós temos três princípios ideológicos: universalidade, equidade, não é igualdade, e integralidade. Esses três princípios formam os princípios ideológicos, ok? Já os princípios organizativos. O que é uma coisa organizativa? O próprio nome já deu a resposta para você. Organizativo, o que submete a você? Organização. Então, os princípios organizativos, o que eles falam para a gente? Eles não vão falar da minha ideologia, eles não falam como modo de pensar desse sistema, como é o modo de agir desse sistema, não. Ele vai falar como esse sistema ele deve ser o quê? Atuado. Então, os princípios organizativos, ele vai falar o quê? Do modo de organização desse sistema. Como esse sistema é organizado, como esse sistema organiza, né, ou administra o atendimento da população. Então, como ele administra esse atendimento, de que forma ele administra, né, quais são ali os campos de atuação. Importantíssimo a gente saber, né, quais são os deveres, né, municipais, estaduais e federal. Né? Então, qual é a atuação desses órgãos. Então, os princípios organizativos, eles vão falar justamente isso, tá? Quais são os princípios organizativos que a gente tem? A gente tem vários tipos de princípio organizativo. Dentre eles, a gente tem quem? Eu não vou falar em ordem, não. A gente tem a descentralização, a gente tem quem? A hierarquização, a gente tem quem? A regionalização e a gente tem a participação social. Então, são 4 princípios que formam os princípios organizativos. Mais uma vez, descentralização, hierarquização, regionalização e participação social. São os princípios que formam, tá, o aspecto organizativo do SUS. Tudo bem? Tranquilo? Então, esses são os princípios que constituem, tá, esse apostolado aí do SUS. Bom, vamos agora explicar cada um deles. O princípio da universalidade é o mais fácil que tem, todo mundo já sabe. O que ele fala? Ele fala que todos, né, têm acesso à saúde, tá? Livre de qualquer descriminalização, livre de qualquer preconceito, tá? Seja no seu aspecto social, seja na sua crença, seja na sua, seja no seu, seja ali no seu aspecto, seja na sua opinião ali sexual. Então, o que acontece? Todo paciente ele tem que ter um atendimento livre de qualquer preconceito. Então, ele vai falar justamente isso. E esse tipo de acesso ele tem que ser totalmente qualificado, ou seja, eu tenho que ter uma qualidade de atendimento à pessoa. Então, a universalidade não é essa que as pessoas pensam muito isso. Eu ter atendimento, tá? Mas vamos supor, você quebrou, você tem uma fratura da perna, eu olho para você, toma dipirona. Você foi atendido? Você foi atendido? Não, você não foi atendido. Ah, eu fui. Não, o que é ser atendido? É você sentar ali, o cara olhar pra tua cara e prescrever um remédio e mandar você embora? Não, isso não é ser atendido, gente. O que é o atendimento? É eu acolher você. O que é eu acolher você? É eu suprir a necessidade na qual você chega naquele hospital. Então, isso é atendimento. Se você tem uma fratura, eu tenho que atender conforme está aquela causa ali que te levou ao hospital. Né? Então, esse é atendimento. Então, é que as pessoas, algumas pessoas não entendem isso. Né? Ah, não, eu fui atendido. Já viu aquela historinha? Ah, não, eu fui atendido. Você foi atendido? Fui. Pô, mas eu tô com uma doença, o cara nem olhou no meu rosto. Ué, nossa, que atendimento bacana, né? Então, não tem nada a ver. Então, o atendimento é eu ser acolhido, livre de qualquer preconceito, mas ao mesmo tempo que eu venha ter essa acessibilidade, né, de ter ali uma instituição que venha me recolher ou acolher, eu também tenho que ter uma qualidade, eu tenho que ter um modo como a instituição vai trabalhar para mim. Tudo bem? Tranquilo? Então, isso é legal. Inclusive, né, o nosso código de ética, ele está de acordo com o Sistema Único de Saúde. Então, você veja que o que eu falei anteriormente se encaixa com agora. Eu tenho uma Constituição, tenho uma lei, é um protocolo que criou o Código de Ética e ele deve obedecer às leis federais,
assim como a Constituição brasileira. Para quê? Para eu assegurar esse atendimento ao público. Tudo bem? Tranquilo? Alguém falou alguma coisa aqui? Deixa eu ver. Não, mas tudo bem, tranquilo. Espera aí rapidinho. Professor Sampaio não está conseguindo, tá? Vamos lá. Eu vou até tirar uma foto aqui, que aí eu vejo direitinho. Vou até rapidinho. Então, o pessoal aqui que não está conseguindo acessar, deixa eu logo resolver o problema deles aqui. Deixa eu ver aqui, peraí. Eu vou mandar logo o link aqui para ela. Sampaio. Pronto. Ó, eu enviei o... Peguei o e-mail que você mandou, hein, Monique? E aí eu mandei, tá? Mandei o convite. Aí pede pra tua amiga aí ver aí agora aí se chegou. Tá bom? Depois tu dá uma olhadinha aí. Professor, Oi, deixa eu fazer uma pergunta. O pode que falar. é equidade? Eu vou chegar lá, tá? Ah, tá, tudo bem. Eu vou chegar lá. Deixa eu falar um de cada, senão vai confundir a cabeça de vocês. Eu tô falando superficialmente, depois eu vou me aprofundar nisso aí, tá? Eu vou falar nele agora. Só finalizando aqui a universalidade, tá? Então, esse é o princípio da universalidade, ou seja, todos têm direito à saúde livre de qualquer preconceito. Tudo bem? Tranquilo? Show? Aí, ó, grava isso, grava isso. Tudo isso que eu tô falando da universalidade, você grava, porque quando a gente for falar de ética, tá? Isso vai estar embutido no teu atendimento. Grava. Isso aqui você vai ter que gravar, tá? Porque quando eu for falar de ética para vocês, ética não é dar bom dia, boa tarde, boa noite. Não tem nada a ver. Ética não é você, o paciente, eu tenho que ter amor com o paciente. Não tem nada a ver. Ética não é isso não, tá? Ética eu vou ensinar para vocês de uma forma mais concreta, né? Não envolvendo sentimentalismo. Que isso, professor? Ué, eu tô falando alguma mentira? Tá? Eu vou falar de forma mais concreta para vocês. Você vai ter que aprender ética de forma concreta. Tudo bem? E a ética, ela é assim, né? Até porque sentimentalismo, amor, isso tudo, você não precisa estudar para ter amor, né? Isso aí vem do seu, vem da sua moralidade, né? Vem da sua característica pessoal, vem da sua personalidade, né? Se você é bom com os outros, depende de você. Isso não depende de quanto você estuda, né? Então, pô, falei bonito, hein? Então, vocês têm que tomar cuidado com isso aí. Mas grava esse aspecto da universalidade, que quando eu for falar de ética, vocês vão observar melhor. Oi, fala. Aí, essa parte da universalidade que você falou, tá escrito na apostila, não? Tá. Ah, tá, tá bom Não. então. Não, Tem porque que. senão eu ia perguntar pra poder copiar. Não, tá. Tem que estar, se não dá ruim. Não sei. Tem que estar, pô. Vamos lá. Tá bom então. Vamos falar aqui da parte da equidade. Oi, Monique, fala. O que foi? A Monique tá com uns olhão assim. Professor, ela não está conseguindo. Não tá conseguindo? Não, ela abriu o e-mail lá que o senhor mandou, mas só que não tá, ela não tem permissão. Tá parecendo que ela não tem permissão. Mesmo com o e-mail o convite que o senhor enviou. Ela tá acessando o quê? Pelo computador ou pelo celular? Peraí, deixa eu ver que ela mandou um vídeo aqui. Pelo telefone. Pede pra ela reiniciar. Ela reinicia Tá bom. o telefone e ela tenta. Qualquer coisa eu vou ver aqui de novo. Tá? Ok. Aí, ó, tu faz o seguinte, ó, aproveita que tu já vai falar com ela. Tu pede pra ela fazer isso. Se ela não conseguir pelo convite que eu mandei por e-mail, pede pra ela entrar lá no grupo, tá? Que vocês têm, onde tá o link. Vê se ela consegue. Sim, eu mandei o link lá no grupo, mas não tá conseguindo ter sucesso para entrar, não. Mas aí tu pede pra ela tentar de novo, que aí qualquer coisa eu vejo aqui. Tá? Depois que ela reiniciar. Isso aí, pede pra ela fazer pede pra ela fazer dos dois jeitos. Tá bom Tá? então, professor. Obrigada. Nada. Mas de qualquer jeito, eu sei que tu tá dando atenção a ela aí, mas eu sei que você pode me ouvir. Mas de qualquer jeito, essa aula aqui ela tá sendo gravada, tá? Então,
se ela perder um pouquinho da explicação, fala para ela pra ficar calma, que aí depois eu vou passar isso aqui pra gente, tá? Fala, Beatriz. Não tô escutando nada. Ué, como é que você não tá escutando? Pera aí. Pronto, falei aqui com ela aqui. Então, ó, vamos lá. Vamos falar aqui o que é o princípio da equidade, né? O princípio da equidade é isso aqui, ó. Foi o que a Tayane me perguntou, não foi? Foi. Escuta só. O que é equidade, tá? A equidade, né, eu vou falar dessa forma. A equidade é a igualdade entre os desiguais, tá? Mas como assim, igualdade entre os desiguais? Vamos lá. Quando a gente fala do princípio da equidade, é um princípio do SUS, ideológico, Macquarie tem por objetivo... Professor, Oi. ainda está muito baixo e o meu está no volume máximo. Não, mas o meu que tá direitinho. Vê se tá melhor agora. Tipo assim, dá para te escutar, mas aí eu tenho que botar o telefone no ouvido. Peraí, eu vou botar fone. Mas aqui pra mim tá tudo normal, tudo normal. Eu consegui entrar pelo link do que estava no grupo e tô ouvindo normalmente. Tá, eu vou botar fone. Vê aí direitinho aí. Tá, vou desligar aqui o microfone daqui a pouco. Eu espero, vou até pausar. Pronto, tá gravando aqui. Então olha só, né, voltando a falar. A equidade, tá? Ela é a igualdade entre os desiguais. O que é isso aí? Igualdade entre os desiguais. Vamos lá, tá? Pois bem, esse princípio, tá? Ele tem o seguinte: é de característica desse princípio fazer com que as ações governamentais destinadas à saúde elas venham investir nas áreas mais carentes, tá? Nas áreas que mais necessitam de qualquer investimento, tá? Seja investimento em destinação de repasse financeiro, seja investimento quer dizer, qualquer tipo de repasse de insumo, né? Em dinheiro, em material, em construção, esse princípio ele vai cuidar. Então eu investir na área mais carente, na área que mais necessita, se comparado com aquela menos carente. Então isso é o princípio da equidade, ou seja, eu estou investindo numa área onde há a desigualdade, na área onde existe esse fator. Então o governo ele vai atuar ali primariamente, tá? Para quê? Para com que essa área ela venha o quê? Ela venha se restabelecer. Só que esse restabelecimento, ele não pode estar acima de outro. Por quê? Porque se eu investir de uma forma exorbitante naquela área, o que vai acontecer? Aquilo ali pode se elevar mais do que a outra. Então, a desigualdade ela ainda vai existir. Então, não posso. Então, o princípio da equidade é o quê? É eu investir na área mais carente para com que essa área ela venha estar o quê? No mesmo patamar que as outras. Permanecendo o quê? A igualdade. A igualdade e obedecendo também o princípio da universalidade. Se eu digo que todos têm acesso, esse acesso é o quê? Universal. Lembra que eu estou falando para vocês? Isso vocês têm que gravar. E se esse acesso é universal, eu estou falando o quê? Que a qualidade da assistência ela tem que ser a mesma. Como assim? Não sei onde você mora. Você que mora em Campo Grande ou aqui mora aqui em Sepetiba, bom, teoricamente tem que ser assim, né? Se eu sou bem atendido aqui, lá também eu tenho que ser bem atendido. Em Copacabana eu tenho que ser bem atendido. Sei lá, nos Confodó do Judo também tem que ser bem atendido. Então a qualidade ela vai permanecer. Então você repara que os princípios, não sei se você está conseguindo compreender, os princípios eles não são individualistas. Eu sou melhor do que esse, pronto, acabou. Muito pelo contrário, eles se articulam. Um defende o outro. Embora cada um tenha uma área de atuação. Tudo bem? Um defende o outro. Um é articulado com o outro. O que acontece é que cada um tem uma atribuição.
Professor, explica melhor isso para mim. Vou falar melhor agora. Você vai fazer uma apresentação na escola. Todo mundo tem medo, seminário. Então, o professor passa o tema para você. Aí tem 7 cabeças. Geralmente uma faz todo o trabalho e depois distribui as falas. É ou não é verdade? Foi a revelação espiritual, ela baixou aqui agora em mim. Então, o que acontece? Deus revela. Então, o que acontece nisso aqui? O camarada, ele vai lá, né? O professor vai e bota lá o tema para vocês fazerem e tem 7 cabeças. Aí divide lá os temas, divide as falas, né? Fala, Tayane, você vai ficar com a introdução. Monique, você vai ficar, sei lá, vai ficar com a parte de sinais e sintomas. Quem fica com sinais e sintomas é 3 minutos de fala, acabou, né? Aí fulano vai ficar com a parte dos cuidados de enfermagem. Eu não posso fazer gesticulação, tá gravando. Quer dizer, o cara se ferrou ali. Então, se você reparar, cada um teve uma atribuição. O que é atribuição? O que é atribuir? Eu dar ações a você fazer. Isso se chama uma atribuição. Para quem não sabe o que significa isso, tá sabendo agora. Então, você tem uma atribuição dentro daquele seminário. Você tem uma fala. Tua amiga tem outra. E a amiga da tua amiga tem outra. Porém, todas vocês estão trabalhando o quê? Em um único tema. Que é o quê? Que é aquela doença que você está apresentando. A mesma coisa são os princípios. Embora um seja doutrinário, outro seja organizativo, cada um tem uma atribuição, porém, cada um defende o outro. Tudo bem? Deu para me compreender? Ficou melhor agora para você entender. Então, dentro desse princípio da equidade, não é igualdade, dentro desse princípio da equidade, tá? Ali é o que? Eu investi na área mais carente, tá? Se comparado com aquela que não tem tanta carência assim. Tudo bem? Eu vou investir naquela área para quê? Para eu tirar ela daquele sufoco. Para que ela possa estar o quê? Na mesma hierarquia, para que ela venha estar o quê? No mesmo patamar que aquela que não tem tanta falta de recurso assim. No caso, você, na equidade, vai investir mais na área carente para que você chegue a perto de ficar numa igualdade com as outras áreas não carentes, é isso? Perto não, mas que ela venha estar na mesma hierarquia. Tá? Porque quando você fala perto, dá a ideia como se ainda existisse o quê? Desigualdade. Entendeu? Então, no caso, então, é que você vai investir nessa área para que ela entre numa igualdade. Exatamente. Todas elas. Exatamente. Eu vou investir nessa área, tá? Nessa região, nessa específico, comunidade. Entendeu? Para que ela venha estar o quê? No mesmo patamar que a outra. Então, isso é princípio isso é equidade. Tá? Por exemplo, você quer ver onde a equidade ela atua? Saindo de SUS, aqui na nossa vida mesmo, na nossa prática. Por exemplo, todo mundo fala assim, todos, como é que fala? São iguais perante a lei. Né? Todo mundo fala assim, todos são iguais perante a lei. Mas aí eu faço uma pergunta. Eu sou homem, você é mulher. Você é igual a mim? Você é igual a mim? Você não é igual a mim. Não. De jeito nenhum, de forma alguma. Mesmo que não fosse homem e mulher, ainda assim eu não seria igual. Sim. São as pessoas diferentes. Então, tipo assim, homem e mulheres, eles não são iguais. Mas perante a lei é igual. Perante a lei é igual, aí é que mora o problema. Que as pessoas falam, enchem a boca para falar, mas não sabem o que a lei está querendo falar. Isso é uma interpretação. O que vai acontecer nisso aqui? Homens e mulheres, quando nós falamos que eles serão iguais perante a lei, significa que essa lei ela vai trazer, significa que eu vou trazer recursos para com que as mulheres elas venham usufruir dos mesmos benefícios que o homem. Porém, para eu beneficiar essas mulheres, eu vou implantar leis que vão atuar de acordo com a fisiologia, conforme a mentalidade, conforme a característica da mulher. É onde vai se encontrar, por exemplo, a mulher quando ela fica no período gestacional, né? E ali após, quando ela tem ali a concepção da criança, eu tenho ali o quê? Aquele período de tempo que ela pode ficar em casa ali amamentando sua criança. Onde ela vai receber ali todo aquele custeio. Então você repara que essa mulher ela tem que ter um emprego, óbvio. Olha aí a lei aí, ó. Eu tenho uma desigualdade, mas o que eu estou querendo fazer? Eu estou querendo, estar no controle. Eu estou querendo que venha estar no mesmo patamar que um homem. Isso que quando a gente fala que todos são iguais perante a lei. Tá? Perante a lei na obediência da lei. Então essa é a característica importante.
Tem uma fala também, eu vou falar só pela metade que eu não sei ela toda, que diz o seguinte, ó, como é que se fala? A desigualdade, tá? Eu esqueci a fala direito, é uma fala tão bonita que eu até esqueci. Mas fala mais ou menos assim, eu vou falar do meu jeito. Ela diz que a gente só pode combater a desigualdade onde há desigualdade. Não tem como. Mas como assim, professor? Desigualdade, quando a gente fala de desigualdade no olhar jurídico, não é esse olhar que você olha assim e fala, nossa, que pena, não tem nada a ver. Eu só posso combater a desigualdade onde há desigualdade. Então, o que eu estou querendo falar para você? Onde tem aquela desigualdade ali eu vou ter que ter o quê? Leis que vão trabalhar, que vão atuar naquela especificidade. Para quê? Para que eu possa restabelecer, para que o princípio da equidade ele venha a ser cumprido. Então, não pode, a equidade ela não vai atuar onde não há desigualdade. Não existe isso. Porque se há desigualdade, a equidade ela não precisa. Tudo bem? Tranquilo? Vocês estão compreendendo? Entendi. Estão Então, compreendendo? Oi, pode falar. Eu estou te cortando, desculpa. Então, não, tudo bem. Então, assim, agora eu entendi, se torna até meio óbvio, realmente. Você só vai combater a desigualdade se houver desigualdade. Se não houver desigualdade, não tem como você combater algo que não existe, certo? Então, aí naquelas áreas que teria desigualdade, você investiria mais para que tenha uma igualdade com todas as outras áreas. Sim. Ou locais, sei lá, né? Sim. Tem uma fala, poxa, vou até caçá-la aqui. Tô me esquecendo. Bota no Google assim, ó, desigualdade, fala. Aí vai aparecer de repente. Não vai não. Isso aí é uma fala jurídica, não é assim não. Esqueci agora a fala, mas depois eu vou lembrando. Não. Deixa eu falar. Pois bem, depois eu vou lembrando aqui. Então, esse é o olhar aqui da equidade. Tudo bem? Outra mais fácil. Por exemplo, transporte público. Né? Todo mundo tem direito a um transporte público. Agora vem cá. O camarada que ele tem alguma deficiência física, né, que impede ali a locomoção dele, ele também tem esse direito ao transporte público? Tem. Mas pô, como é que ele vai subir naquele ônibus? Né? Se ele é um cadeirante, como é que eu vou fazer? Eu vou fazer o quê? Uma adaptação. Então, o princípio da equidade, ela está o quê? Ela está sendo executada ali. Eu vou ter um planejamento, eu vou criar uma lei que vai falar com o quê? Porque vai dizer que o quantitativo ali de transportes públicos, a maioria dele tem que ter o quê? Tem que ser adaptado a pessoas com deficiência física. Então, isso é um princípio da equidade. Tudo bem? Tranquilo? Deu para compreender? Tá? Tranquilo. Agora vamos lá. Princípio da integralidade. O que é o princípio da integralidade? Olha só. Quando a gente fala de programa de saúde, tá? Quando a gente fala do Sistema Único de Saúde, ele fala o seguinte para a gente. Quando a gente fala de atender a população, né, a gente pensa logo em hospital. Mas o que acontece? O hospital, né, tendo um olhar amplo, ele é o último, abre aspas, ele é o último recurso do tratamento com o indivíduo. Porque o tratamento do indivíduo mesmo, tá? Aí é questão cultural. Ela começa, de fato, na prevenção. É isso que vocês têm que entender. O Sistema Único de Saúde, o foco dele é a prevenção. Esse é o foco. O foco do Sistema Único de Saúde sempre foi a prevenção. A prevenção é primeiro, ela vem primeiro. Então a gente tem a prevenção de doenças. Como é que a gente faz uma prevenção de doença? Fácil e simples, vacinação. Vacinação é um dos tipos que eu vou prevenir a doença. E se eu estou prevenindo uma doença, você concorda para mim que de fato eu estou promovendo a saúde do indivíduo. Certo? Então eu tenho um nível preventivo, promocional, que eu vou promover a saúde do indivíduo. Essa promoção da saúde, ela vai envolver outros aspectos, tá? Então isso é importante a gente saber, desde a área da moradia até a área do trabalho. Então isso é importante. A área do trabalho, mas o que tem a ver o Ministério do Trabalho com saúde? Tem a ver tudo. Porque, por exemplo, dando um exemplo aqui fácil para você entender, as empresas, né, que elas trabalham por regime de CLT, né, que é as consolidações das leis trabalhistas, elas devem oferecer equipamento de proteção individual ao indivíduo.
tá? Sem contar que quando o indivíduo ele desenvolve qualquer tipo de doença ocupacional, cabe ali àquela empresa, né, destinar ali fundos de garantia trabalhista para aquele camarada, para que ele possa ali, se ele sofrer qualquer tipo de agravo, ele tem ali algum tipo de recurso financeiro para fazer o tratamento ali dele, que a gente chama ali da Previdência Social. E a Previdência Social, ela trabalha também em prol do Sistema Único de Saúde. Ela trabalha sim. Lembra que são os fatores determinantes da saúde? Casa, moradia, lazer, trabalho. Então, isso também vai influenciar também, tá? Então, o que que acontece? Lembra dos órgãos que eu falei? Então, isso também ele prevalece ali no Sistema Único de Saúde. A diferença é que quem comanda a saúde é o SUS. A Previdência Social, hoje em dia, não. Mas antigamente comandava. Então, o que que vai acontecer? Isso é um aspecto, né? Então, eu estou promovendo a saúde daquele indivíduo. Quando eu coloco ali um material, quando eu coloco ali um EPI, eu estou protegendo a saúde do cara, estou promovendo a saúde dele, ali no campo ali do trabalho. E por aí vai. Agora, quando eu não consigo prevenir com que esse indivíduo adoeça, quando eu não consigo promover a saúde desse indivíduo, esse camarada o quê? Esse camarada adoece, certo? Quando ele adoece, o que que acontece? Ele tem que ficar internado, onde esse camarada vai ter que fazer um processo de reabilitação. Tudo bem? Essa reabilitação é aí que vocês têm que entender. Não é só reabilitação no aspecto físico, não, mas também no aspecto mental. Que a mente também ela está influenciada no tratamento do SUS, tá? Tá. Pelos CAPs, que são os Centros de Atenção Psicossocial. Tá? Inclusive a gente tem os CAPs ali destinados. Tem o CAPs 1, CAPs 2, CAPs 3, CAPSIDE, que é para adolescente, e CAPSI, que é destinado a crianças, tá? Crianças ali com algum transtorno, com alguma doença mental. Então esse é um centro de tratamento ali destinado a pessoas portadoras ou com transtorno mental, tá? Então a gente tem esses centros ali de habilitação. Pois bem, então quando esse indivíduo ele tem algum tipo de adoecimento, eu vou fazer o que? A reabilitação desse camarada, que é o terceiro nível que a gente chama de reabilitação, onde, por exemplo, a gente vai ter o que? Os hospitais de grande porte ou os hospitais o que? Especializados, que são especializados em algum tipo de tratamento. Por exemplo, a gente tem o INCA, a gente tem ali a Fiocruz, a Fiocruz é especializado sim, centro de pesquisa, a gente tem ali a Fiocruz e por aí vai, né? A gente também tem o Hospital do Olho, tem o Hospital tem o Hospital também da Criança, então são hospitais ali especializados ali para o tratamento de uma determinada doença. O que eu estou querendo falar para você? Em cada nível de saúde, eu tenho uma agência e eu tenho agentes trabalhando, ou seja, eu tenho unidades, tá? Que elas vão trabalhar por nível e dentro dessa unidade eu tenho ali os funcionários, que eles vão garantir, que eles vão executar a ação ali planejada. Resumindo para você, o programa de saúde da família, eu tenho as unidades básicas de saúde, que são as clínicas da família. Esses camaradas ali, qual é a função deles? É eu fazer o quê? Uma prevenção e promoção da saúde. Eu tenho ali as unidades, eu tenho ali as UPAs, né? Que são as unidades de pronto atendimento. Qual é a característica ali? Promover ali a saúde do indivíduo, além de minimizar, né, o quantitativo de pacientes que vão ali para os hospitais de grande porte. E quando esse camarada ele não tem nenhum tipo de recurso, ou melhor, quando eu tentei promover, proteger a saúde dele, esse camarada ele vai para o hospital, aonde eu vou fazer o quê? Eu vou tentar reabilitar esse indivíduo à sociedade. Então são 3 níveis que eu tenho. Esses 3 níveis, se você comparar, eles se integram. É onde a gente chama de princípio da integralidade. O que é o princípio da integralidade? Os níveis de saúde, tá? Também a gente pode chamar de nível primário, nível secundário e nível terciário. Nível primário, prevenção da saúde. Nível secundário, promoção da saúde. Nível terciário, reabilitação da saúde do indivíduo, onde tem ali os hospitais especializados. Então, são níveis, tá? São níveis de saúde, mas cada nível desse ele vai se articular. Vou dar um exemplo fácil aqui para você entender. Bem facinho. Você vai numa unidade básica de saúde. Aí detecta que você tem, sei lá, algum tipo de doença. O médico dali, ele pode fazer um encaminhamento para você. Ah, tem um hospital especializado. Pode ou não pode? Pode. Ele pode te encaminhar através do CIGEG. Você pode fazer um atendimento especializado em uma determinada doença, que ali naquele local não tem um aporte para te oferecer.
Então você vai ao hospital especializado. Você faz todo o tratamento, faz todo o acompanhamento. Beleza, ok. Agora dando outro exemplo para você. O camarada que ele está internado no hospital, tá? Ele está ali internado. Ali ele foi, fizeram todo o cuidado que é necessário a ele, só que ele tem que fazer um acompanhamento ambulatorial. Hospital público, eu estou falando. Ele sai dali, né? Ele recebe alta e ele faz um acompanhamento. Esse acompanhamento vai ser destinado ao quê? Até uma UBS, até uma unidade básica de saúde. Ué, o camarada que está no hospital, ele pode ter um encaminhamento para uma clínica da família? Pode. Ele pode sim. Da mesma maneira, por exemplo, uma UPA. Uma UPA você tanto pode ser transferido para um hospital, como também vão fazer um encaminhamento para uma clínica da família. Se você não tem ali algum tipo de doença que venha ali causar risco iminente à sua vida, o que vai acontecer? Você vai para uma unidade básica de saúde, né? Vai fazer o acompanhamento ali necessário, ou, né, se for uma coisa muito exorbitante, o que a gente faz? Encaminha você até um hospital. Então, se você reparar, eu tenho 3 tipos de unidades, cada uma com uma atribuição diferente, cada uma com uma função diferente, mas essas 3 elas vão se articular. Essas unidades elas estão o quê? Em níveis. Cada unidade ela vai estar executando uma ação de acordo com a necessidade daquela região. Essa necessidade da região, a gente vai trabalhar em níveis. Foi o que eu acabei agora de falar para você. Primário, secundário e terciário. Só que esses camaradas, embora eles tenham uma hierarquia, eles se articulam. Tá? Eles trabalham em conjunto. Isso é o que a gente chama de integralidade. Tudo bem? Tranquilo? Isso que é importante a gente saber. Não é o focar num, o hospital tem que ser assim, tem que ser assado, papapá, e eu deixo o restante ali completamente prejudicado. Não pode, eles têm que se articular, eles têm que trabalhar em conjunto. Isso que a gente chama de princípio da integralidade. Então, esses 3 princípios que eu estou falando para vocês são os princípios ideológicos, são os pilares ali do SUS. Universalidade, equidade e integralidade. São os princípios ali, base ali do SUS. Agora, além desses princípios, a gente tem outro, que a gente chama de princípio organizativo. Vamos lá. Dentro dos princípios organizativos, eu tenho um que eu gosto de falar bastante, que a gente chama de descentralização. Tá? O que é descentralizar? Descentralizar ao contrário de centralizar. Pronto, acabou a aula. Não. Descentralizar é o seguinte, é eu repassar as atribuições. Isso é descentralizar. É eu tirar a atribuição de apenas um único local ou de uma única pessoa e eu vou repassar essas atribuições para alguém, ou para outros. Então, isso é descentralizar. Eu vou dar nomes ao boi, falando assim, mais fácil para você entender, tá? Ou seja, eu pego ali um órgão, eu pego uma entidade, eu pego um representante do poder público e eu estou dando atribuição a ele. Dentro dessas atribuições está onde? Está a atribuição que compete ao governo federal, que compete ao governo estadual e que compete ao governo municipal. Isso se chama descentralizar. Tá? O que você tem que entender? Isso é muito bacana. Você tem que entender o seguinte, que o princípio da descentralização é o princípio que o SUS ele mais vai defender. É o princípio da descentralização. Mas por causa de que ele vai defender isso? Muito fácil. Para com que esses 3 princípios anteriores eles venham a ser executados, há necessidade de eu ter essa divisão de atribuição. Há necessidade de eu fazer essa repartição. Por quê? Porque se não for repartido, não tem como eu zelar por essa universalidade, não tem como eu zelar por essa integralidade e não tem como eu zelar por essa equidade. Não tem como. Ué, professor, não tem como? Não. Vamos supor que eu tivesse todo o poder. Você está passando uma necessidade e olha para a tua cara e fala, quer saber, não vou dar nada não. Quem manda sou eu. Cadê a universalidade ali? Não tem. Cadê a integralidade? Não tem. Cadê a equidade? Não tem. Tudo bem? Eu não vou entrar em detalhes aqui, senão vai gerar muito conflito, até porque eu tô entrando não, né? Não tô entrando na tua casa, que não existe isso. Mas você tá me vendo aí na tua casa. A gente observa algumas coisas, né? Pela televisão, pelo áudio e tudo mais. Coisas que aconteceram de algumas regiões estarem vivendo uma situação caótica na saúde. Então, o governador... você está falando do Rio de Janeiro? Não, estou falando de Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro sempre foi caótico, né? Agora que vai ser caótico, né? Então, tu já mora aqui, tu já sabe como é que é. Mas tem outros estados, né? Ou municípios
que estavam passando uma necessidade local, uma necessidade em prol da saúde e precisavam de custeio para fazer toda a operação ali. Então, eu precisava de um repasse público. Então, o que você tem que entender? Esse repasse, né, ele deve ser obrigatoriamente passado. Ah, mas fulano vai roubar, fulano vai fazer. Entenda uma coisa, o fulano é passivo de... Ah, você está defendendo os outros? Não, não estou defendendo ninguém, cara. Eu nem me defendo. Eu estou dizendo que se o camarada cometeu tal infração, isso não justifica. É isso que eu estou querendo dizer. Tá? A ação ela tem que ser cumprida ali. É a gente tratar ali aquela região, é suprir a necessidade daquele povo, coitado, que está sendo ali imposta ali uma doença agravante que está cometendo a saúde do cara. Agora, se o prefeito roubou, se o governador roubou, isso é problema do prefeito e do governador. Agora, o que não pode acontecer é que eu tenho uma região, ela precisa de tal financiamento, eu tenho que repassar esse dinheiro. Isso que é o princípio da descentralização. Eu não estou dando minha opinião, até porque eu tenho uma opinião que eu não vou especificar aqui, que não interessa a gente. Mas o princípio da descentralização é justamente isso. Por exemplo, vou te dar um exemplo aqui maneiro. Vamos falar o que compete ao nível federal, né, ao governo federal. Que compete na área da saúde. O que compete ele? Nas atribuições do governo federal, ou da esfera federal, compete o seguinte: distribuição e repasse de insumos. Isso compete ao governo federal. Além do mais, o avanço da tecnologia e pesquisa em saúde. Então, isso também compete ao nível federal. Aí, olha só, mas como é que o governo federal vai investir em tecnologia em saúde? Ele vai investir o quê? Nas universidades federais. Ele vai investir nas universidades públicas. Por quê? Porque dentro dessas universidades, não só as universidades, mas dentro dessas universidades, eu tenho os projetos acadêmicos e científicos, que ali tem pessoas que elas estudam para pesquisar ou descobrir tal tecnologia ou tal técnica ou tal cuidado que venha ali beneficiar a saúde da população. Então isso é um investimento que compete ali ao governo federal. Além do mais, também dos centros de pesquisas. Por exemplo, a Fiocruz, o Butantan, entre outros aí, são centros de pesquisa tecnológico que vão trabalhar em prol da saúde. Então, o governo federal ele tem essa obrigatoriedade. Ah, professor, o que você está falando não tem nada a ver. Lógico, isso é lei. Você não está lendo ela aí? Tá? Onde é que está escrito isso? Constituição de 88 e a Lei Orgânica 80/90. Só você ler, está na tua apostila também. Eu estou só resumindo o que eu estou querendo falar para você. Eu estou dizendo que a lei manda. Eu não estou dando minha opinião. Tá bom? Tranquilo? Isso é o que a lei fala agora. O que é que eu posso fazer? Não, eu sou apenas um ser humano. Né? Então, isso compete ali ao princípio da descentralização. Vamos outra aqui. O que compete ali ao nível estadual? O nível estadual ele tem a competência de zelar, né? De assegurar com que as ações, né, que são repassadas do governo federal, elas possam ser de fato implantadas em cada região. Tudo bem? E o nível municipal? Eu estou falando dessa forma, eu vou trazer um exemplo para você entender melhor. E o nível municipal? O nível municipal, ele vai ter atribuição de quê? Ele vai ter atribuição de facilitar o atendimento da população. Então, o que compete ao nível municipal é a facilidade da população em ter atendimento. Por isso que um dos objetivos da descentralização é um processo que a gente chama de municipalização. O que significa municipalização? É o dar poder ao governo municipal, para com que ele venha facilitar o quê? O atendimento da população. Dá um exemplo aí para ficar fácil para eu entender. Vamos embora, vacina. Aqui, professor, você vai falar de Covid, vai dar mal bafafá. Não, estou falando vacina normal, deixa a Covid para lá. Né? Eu estou falando vacina. As vacinas, por exemplo, que você tem no calendário nacional da criança. Né? A gente tem uma penca de vacina ali que tem que dar ali para o nosso filho. O que acontece? Essas vacinas, tá? Elas têm que ser o quê? Elas têm que ser fabricadas. Eu tenho que fazer uma pesquisa. Você tem que pesquisar, lógico que tem que pesquisar. Né? Então, eu tenho que ter uma pesquisa ali. Se você entender bem, eu tenho um investimento ali naquele local. Quem vai investir na formulação das vacinas é quem? É o governo federal. Através ali dos institutos soroterápicos. Por exemplo, de Manguinhos, que é a Fiocruz, o Butantan que fica lá em São Paulo.
Então, esse investimento tecnológico, que no caso é a vacina, compete ao governo federal. Então, a fabricação dessas vacinas é repassada através do governo federal. Pois bem, agora a distribuição, olha só que legal, a distribuição dessas vacinas, né? Ou seja, a segurança, a estocagem dessas vacinas, quem vai competir é quem? Vai competir o governo estadual. Então, o governo estadual ele tem essa segurança, né, de trazer essas vacinas até aquela determinada região, né, de assegurar o transporte dessas vacinas. E agora, quem vai ter a atribuição de dar a vacinação da população? Quem tem a atribuição de separar o quantitativo de vacinas em cada município? É o governo municipal. Então, se você reparar, um município é ele que facilita esse atendimento. Então, são divididos em esferas de poder. Então, a descentralização é eu repassar essas atribuições. Tudo bem? Tranquilo? Isso que a gente chama de princípio de descentralização. É o repasse de poder, é o repasse de ação, é o repasse de atribuição. Tudo bem? Tranquilo? Então, isso compete cada um. No nível federal, a gente tem o Ministério da Saúde. Quem vai ficar no encargo ali é o Ministro da Saúde. No nível estadual tem o Secretário Estadual de Saúde. No nível municipal tem o Secretário Municipal de Saúde. Agora entenda uma coisa, isso é muito legal. Quem vai passar as verbas, eu estou falando de dinheiro, quem vai passar as verbas para os secretários estaduais, para os secretários municipais e também para o ministro ali da Saúde é quem? É o representante do poder legislativo. Por exemplo, eu tenho o presidente da República, eu tenho o governador e eu tenho o prefeito. Eles vão passar essas verbas, tá, para os seus secretários ou para o seu ministro, para que eles possam fazer ali a implantação. Tudo bem? Tranquilo? Então, isso que vai fazer de fato com que esse tipo de princípio ele venha a ser executado. Tá? Quem fica ali com a chave, né, do custeio, quem fica ali com a chave ali do dinheiro, são os representantes. Tudo bem? Tranquilo? E ali eles vão passar ali para o ministro, secretário, né, estadual ou municipal. E ali eles vão fazer a implantação. Tá? Por isso que às vezes vira e mexe, você vê na televisão o seguinte, o secretário municipal da saúde de não sei de tal região foi preso porque roubou não sei o quê. O que aconteceu? Eu passei aquele dinheiro para aquele cara, ele é representante ali daquele município, mas o que ele fez? Ele roubou aquela verba. Aí é ele que vai, né, ele que vai responder ali pela aquele crime ali, pela aquela infração que ele cometeu. Por quê? Porque foi repassado a ele. Tudo bem? Tranquilo? Aí talvez alguém pode perguntar, ô professor, mas como é que como é que a gente sabe, né? Como é que os representantes lá sabem? Lá que cada município, cada região, eles têm uma determinada... Eles têm um determinado, problema, né? Como é que acontece isso? Esses problemas, essas queixas, né? A gente vai organizar em conselhos, tá? Esses conselhos são os conselhos municipais, conselhos regionais e o Conselho Nacional, lá em Brasília, tá? A gente vai se reunir de 4 em 4 anos para levantar toda a problemática daquela região para a gente instituir ali determinados protocolos, determinadas diretrizes que elas são elaboradas pelo Ministério da Saúde. Tudo bem? Tranquilo? Por isso que cada tempo a gente tem um protocolo, a gente tem uma diretriz do Ministério da Saúde para com que essas diretrizes elas venham a ser implantadas ali naquela região. Então, por isso que a gente precisa dessa comunicação. Tá? Aqui, inclusive, até uma outra aula que a gente vai falar o que é um conselho de saúde. Mas aqui eu estou dando uma palhinha só para você entender um pouquinho o que significa isso. Tá? Então, essa é a parte da descentralização. Desculpa. A parte da hierarquia. A hierarquização, ela se parece muito com a integralização. Elas se parecem muito. Só o que você tem que entender é o seguinte, veja bem, o que é hierarquizar? Eu tenho uma hierarquia, eu tenho uma superioridade. Então, por exemplo, os níveis de atendimento à saúde, eles são divididos, o atendimento à saúde, eles são divididos em níveis. Nível primário, nível secundário e nível terciário. Isso que a gente chama de hierarquização. Ou seja, eu tenho uma região que ela tem tal problema. Eu tenho uma comunidade que ela tem tal situação. Eu tenho que saber qual o nível que tem que ser implantado ali. Aquela região, ela tem doenças ali comórbidas, né? Ela tem algumas doenças ali infecto-contagiosas. Pô, o que eu tenho que fazer naquela região? Eu tenho que mapear aquela região, eu tenho que saber o quantitativo de pacientes que tem ali naquela região. Então, o nível ali que eu vou colocar, o que é o nível primário? É uma unidade básica de saúde. Eu vou até aquela região, eu vou ver como se encontra aquelas pessoas
Então eu estou vendo ali a necessidade daquela pessoa e ali eu estou vendo o nível que eu vou colocar ali para trabalhar. Então isso a gente chama de hierarquia. Tudo bem? Tranquilo? Só que a gente vai entender que essas hierarquias elas trabalham em conjunto, que aí vai competir, desculpa, o que? Ao princípio da integralidade. Tudo bem? O que é princípio da regionalidade? Né? A regionalização é o que? Eu justamente verificar o aspecto regional e saber o que aquela região necessita. Se você comparar bem, os três eles estão assim, ó, unificados. Ou seja, a hierarquização significa que o atendimento à saúde tem que ser por níveis, só que esses níveis eles serão impostos de acordo com a necessidade de uma região, que a gente chama de regionalização. E esses três níveis que eles são implantados de acordo com a necessidade de uma determinada região, os três vão trabalhar em conjunto, obedecendo no princípio da integralidade. Tudo bem? Tranquilo? Então, eles vão obedecer. Ah, mas como é que cai numa prova? Como é que cai numa prova para mim? Porque como os três se parecem muito, pode ter muita pegadinha. Vamos lá, e tem bastante. Vamos supor o seguinte, vamos supor que cai numa... É pergunta boba, tá? Mas é bom a gente entender. Vamos supor que cai numa prova para você. Marca a alternativa correta, que compete ali o princípio do SUS. Observa aí a frase aí está assim. É um princípio do SUS, não vai falar quem é. É um princípio do SUS que tem por objetivo assegurar o atendimento da pessoa em todos os seus aspectos vida, psico, mente, social. Biopsicossocial, uma palavra só. Esse tipo de princípio é qual? Aí está lá para você. Integralidade, regionalização, hierarquização. Vou botar 3 só, tá? Vou botar 4 não. Então tem esses 3. Integralidade, regionalização e hierarquização. Qual desses 3 você marcaria? Qual desses 3? Então, mais uma vez, a pergunta está pedindo para você marcar o princípio que ele vai garantir o atendimento de um indivíduo em todos os seus aspectos biopsicossocial. Esse princípio é qual? É o princípio da integralidade? É o princípio da hierarquização? Ou é o princípio da regionalização? Qual desses 3 você marcaria? Pode pensar. E aí? É fácil esse? É fácil. Isso é fácil. Esse é o mais fácil que tem. Vamos lá? Veja só. Se ele está falando para mim que é um princípio que ele vai atender, tá? Um indivíduo em todos os níveis dele, biopsicossocial. Quem trabalha na parte do psique do indivíduo é quem? Quem trabalha com a mente do indivíduo é quem? Isso é fácil. Eu tenho um transtorno mental, eu desenvolvi uma doença mental pelo transtorno. Psiquiatra, psicólogo. Psiquiatra e psicólogo, ali no caso, são os agentes. Mas as agências são quais? Mas com a letra C. Lembra? CAP. Os CAPs. Então seria regionalização, região. Eu ainda não tenho. Calma, não vai chutar. Na prova você não chuta. Na prova você não vai chutar. Tem um concurso lá, aí tem lá o quadradinho para você marcar, você vai marcar os 5 quadrados. Você vai marcar os 5 quadrados, vai perder a questão. Mas é do NT. Não pode. Vamos lá. Vamos supor como se aqui fosse um simulado. Não pode fazer, vai perder a questão, já era. Era 8, só ficou com 7. Olha só. Vamos ver aqui. É só você analisar a questão. Se eu estou falando que ele vai atender todos os níveis do indivíduo, é só você decifrar isso. Bio, logicamente, que tem a ver com a vida. Então, a gente tem a ver com as doenças mórbidas ou comórbidas do indivíduo. Se eu tenho uma doença mórbida que venha me prejudicar, eu tenho que fazer o quê? Uma reabilitação. Dentro dessa reabilitação, eu posso ter uma unidade básica de saúde ou pode mesmo ter um hospital. Por quê? Eu posso adoecer com uma doença. A hipertensão arterial sistêmica, também chamado de hipertenso crônico, se eu não tratar, eu adoeço. Inclusive, posso até morrer. Mas mata, lógico que mata.
Então, eu tenho que ter ali uma unidade básica de saúde para fazer o acompanhamento para mim. Da mesma maneira, eu também tenho que ter o quê? Um hospital, caso eu venha adoecer por essa doença. E também eu tenho a parte da biopsicossocial, perdão, da parte do psique, que se eu tiver algum tipo de transtorno, né, um transtorno mental, o que é um transtorno mental? Transtorno mental é diferente de doença mental. Até porque muitos de nós somos transtornados. Que isso, professor? Deus me livre. Negativo. Transtorno mental é diferente de doença mental. O que é um transtorno mental? É algo que dificulta as minhas ações cotidianas. Quando eu falo dificuldade, não é dificuldade de você pegar esse copo aqui e beber água, não tem nada a ver. Por exemplo, são as alterações humorais, né? Você pode ter ali uma ansiedade, você pode ter uma depressão, você pode ter ali um complexo de inferioridade. Isso é um tipo de transtorno mental, tá? Então eu sou maluco, não tem nada a ver. Não vamos falar bobeira. Agora, o que é uma doença mental? Aí sim que é o problema. É algo que vai me impossibilitar de realizar minhas ações cotidianas. Por exemplo, o camarada que tem uma esquizofrenia, coitado, ele tem uma alucinação visual ou auditiva. Então compromete a ação dele cotidiana. Imagina você ver alguém ali que não existe. Você vai conseguir fazer as suas coisas no dia a dia? Não consegue. Então te impossibilita. Sem contar que você vai ter uma alteração de humor, você pode ter... Você não, mas a pessoa ela pode se tornar até agressiva. Então, para aquele caso ali, infelizmente, tem que ter uma internação para eu melhorar, né, esse psique desse indivíduo. Então, se você reparar bem, eu tenho programas, eu tenho entidades que elas vão se unir para trabalhar em prol do indivíduo. Que princípio é esse? Integralidade. Perfeito. É a integralidade. Toda vez, esse é macete, toda vez que a frase tiver assim, biopsicossocial, e os níveis se articulam, trabalham com... São palavras soltas que a gente tem que gravar. Trabalha de forma articulada, trabalha em conjunto. Isso é integralidade. Sempre, sempre, até morrer. Tudo bem? Então esse é o princípio da integralidade. Segunda pergunta, ele vai botar a mesma frase, só que ele vai alterar o seguinte. Marque o princípio do SUS que atende, né, o aspecto biopsicossocial do indivíduo, mas atendendo às áreas mais carentes se comparado com as outras. Que princípio é esse? Isso é fácil. Hierarquização. Trabalha nas áreas mais carentes. Então, seria só desses três que você falou? Integralidade, hierarquização e regionalização? Não, agora é solto. Agora a palavra tá. Participação social. Não, eu nem expliquei ainda ela. Então não sei não, professor. Mais carente. Olha só, se tem uma área carente, existe igualdade ali? Veja bem, eu tenho uma área carente. Hein? Eu tenho uma área que está com carência ali. Tem carência de alguma coisa. Existe igualdade? Existe igualdade? Existe desigualdade. Qual é o Entendi. Então teria que trabalhar com a igualdade, porque para poder ter igualdade em todos eles, é isso? Sim, mas qual é o princípio? Qual é o princípio que faz com que é aquele equidade, aqui está escrito aqui igualdade em cima, eu só ajeitei equidade. Então veja bem, toda vez que eu pergunto, eu falo assim para você, olha, primeiro ele vai encher linguiça, primeiro ele vai colocar para errar mesmo. Aí ele bota assim, investir na área mais carente em comparação com aquelas que não tem tanta carência assim. Que princípio é esse? É o princípio da equidade. O que é equidade? Se eu estou falando para você que existe uma área carente, significa que há o quê? Uma desigualdade. Só que essa desigualdade, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar leis, eu tenho que colocar diretrizes que venham o quê? Não é combater, mas que venham o quê? Que venham restabelecer aqueles princípios ali fundamentais ali daquele indivíduo. Que, por exemplo, é a Seguridade Social, que compete o quê? A saúde do indivíduo. Não é isso que a Constituição fala? Todos têm direito à saúde, né? Só que a saúde é dever o quê? Do Estado através do quê? De políticas sociais e econômicas que visam o quê? Combater os agravos, né? Que visa combater os agravos e as doenças determinantes. Então, esse dever é o poder público ali, ele tem que investir. Como é que ele vai investir isso? Colocando um projeto, colocando aqui leis, para que venha o quê? Para que venha restabelecer os princípios fundamentais daquela coletividade. Então, o princípio do SUS que vai justamente combater essas carências, que é o melhor, que vai investir nessas áreas carentes, é o quê? O princípio da equidade.
Tudo bem? Tranquilo? Agora outra, ó, é a mesma coisa que ele bota, é a mesma pergunta. Ó, só que o que acontece? Quando a gente for responder essas questões, a gente tem que analisar bem a frase, porque na hora ali, como são palavras parecidas, você vai pum pum, marcou tudo, aí se lasca. Então, olha só, vamos ver outra questão aqui, para vocês entenderem. Vamos supor que tá assim. Deixa eu ver. Letícia Pinheiro. Ó, Letícia entrou agora, hein, Letícia? Eu vi você aqui entrar, hein, Letícia? Letícia, tá tudo tranquilo, Letícia? Ih, Letícia tá tranquilo. Tá quietinha. Miguel, tá de boa, Miguel? Cadê Miguel? Monique. Monique resolveu o problema da tua amiga? Tu nem falou pra mim mais, né? Natan. É Patrine. Tá certo? Patrine. Tá aí? Patrine. Deve ser Patrine. Patrine. Patrine, perdão. Patrine, tá aí? Tá aí? Ih, olha lá, hein? Tá dormindo não, hein? Alguém mandou mensagem. Eu vi. É a Monique que tá falando aqui daquele aqui. Deixa eu ver. Não. Ah, tá. Bom, vamos lá. Então, ó. Vamos ver uma pergunta aqui interessante aqui. Vamos ver. Vou botar aqui pra... Botar aqui pro Natan aqui responder. Vamos lá, Natan. Então, ó. Tá nativo aí, Natan? Consegue me ouvir? Natan? Opa. Isso aí. E aí, tá de boa? Dorme não, hein, cara. Não mole não, hein. Então, ó, Natan, vou fazer uma pergunta pra tu. Essa pergunta fácil pra caramba, ó. Deixar mais fácil contigo. Vamos supor, Natan, que tu tá fazendo assim uma prova, tá? Ela vem cair assim pra tu. É um princípio, tá, do SUS, na qual estabelece o atendimento à saúde por níveis, tá? E esses níveis irão ser executados de acordo com as necessidades de uma determinada região. Esse princípio é qual? Deixa só o Natan falar, calma. Eu vou deixar o Natan responder, mas esse eu sei, engraçado, né? Vamos lá. Vamos ver aqui. E aí, Natan? Qual é esse princípio aí? Vamos ver se tu sabe. Deixa eu escrever. Natan? Não sei não, professor. Vamos lá então. Ó, esse princípio, tá? É o princípio da regionalização, tá? Por quê? Ele está falando para a gente que eu tenho níveis, tá? De atendimento, e esses níveis eles serão estabelecidos de acordo com o quê? Com a necessidade da região. Então, se eu tenho um nível de atendimento, ele será implantado de acordo com a necessidade da região, serão o quê? Serão a hierarquização. Tudo bem? Tranquilo? Deu para me entender? Peraí, professor, é hierarquização ou regionalização? O senhor falou regionalização e depois falou hierarquização? Perdão, confundi a fala. É hierarquização, tá? Confundi aqui. É hierarquização. Tudo bem? Tranquilo? Show? Deixa eu ver aqui se eu tenho umas questões aqui para trazer aqui para vocês aqui. Jogo rápido. Não vou me estender muito não. Pera aí. Questões. Vamos ver aqui. Trazer aqui pra gente aqui. Deixa eu sair e fechar aqui a tela aqui para mim. Deixa eu parar aqui a apresentação. Vamos lá. Deixa eu voltar aqui para mim aqui. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Vamos ver. Deixa eu ver de que maneira aqui. Deixa
Deixa eu ver uma que maneira. Até aí. Aqui, vamos lá. Pronto, voltei aqui da gravação. Pois bem. Olha só. Tá? Olha aqui o que está falando aqui. 4. Olha aqui. Vamos lá. Ó. Tá falando assim, ó. A rede de atenção à saúde, compreendida pelo Decreto 7.508 de 2011, visa majoritariamente atender ao seguinte princípio do Sistema Único de Saúde. Aí tá assim: universalidade, integralidade, igualdade, regionalização e descentralização. Então veja bem, primeira coisa que ele está querendo falar para você é o seguinte: a rede de atenção à saúde, compreendida por um decreto. Então ele está falando que a rede de atenção à saúde, ela é compreendida por um decreto, tem um decreto aqui que fala sobre ela, e ela visa majoritariamente atender um princípio do SUS. Esse princípio é qual? É só a gente observar o seguinte: quando a gente fala de rede de atenção, rede, tá? Quando a gente fala rede, a gente está falando o quê? A gente está falando de um apanhado geral, sim ou não? É uma rede, é um apanhado. E esse apanhado, tá? Ele tem que dar atenção à saúde da população. Então, ele vai atender a saúde da população. Então, tem uma rede de sistemas que visam o atendimento à população, tá? E essa rede de atendimento, que tem por objetivo assegurar a saúde do indivíduo, ela está estabelecida em qual tipo de princípio? Qual o princípio do SUS que está ali sendo de fato atendida? Tá, mas que decreto é esse? Que eu não sei que decreto. Como é que eu ia saber qual seria a resposta se eu não sabia que decreto seria isso? Ou eu tenho como saber? Mas aí é que tá. Isso aqui é pegadinha. Ah, tá. Então seria a rede de... Veja seria bem. integralidade? Integrado todas as redes? Por que você achou nessa conclusão? Porque as redes são todas unificadas, são todas integradas uma à outra para ser uma rede. Então seria a integralidade. Que rede? Todas as redes do SUS. Tá, Porque que rede? Oi? Que redes são essas? Todas as redes? Tá, mas que rede? Todos os atendimentos, todos os tipos de atendimentos ao cliente, ao paciente do que todas as pessoas, no caso, porque todas elas têm o direito do SUS. Não, vamos a melhorar rede a fala. de atenção à saúde cumpre. Calma, vamos melhorar a fala. Vamos lá. Vou te ajudar aqui. O teu raciocínio não está errado, não. Só vou melhorar a tua fala, tá? Quando você fala em rede, eu tô compreendendo você, só quero só que você melhore a tua fala. Quando você fala em rede, você está falando que é um complexo de atendimento. Do sistema único. Não, sistema único de saúde todo. Calma. Você é muito ansioso, sempre com essa ansiedade toda. SUS é alguma coisa. SUS é SUS, princípio do SUS é princípio do SUS. Quando a gente fala de... porque a rede do... Porque são as redes dos SUS. É tentáculo isso agora? Tem nada a ver. Eu estou melhorando a tua fala. Você tem esse sistema, que a gente já está falando dele bastante tempo já. Só que eu tenho um princípio. Esse princípio ele está falando de uma rede de atenção. Quando a gente fala de rede de atenção, a gente está falando que nós temos programas, a gente está falando que nós temos departamentos que eles irão trabalhar em conjunto em prol do atendimento da população. Certo? Sim, então todos integrados um no outro. Perfeito, mas vamos devagar. Isso aí você já sabe, vamos devagar, tem que ir devagar. Se for muito rápido, vai embolar no meio do campo. Então o que acontece nisso aqui? Essa rede, tá, que irá atender a necessidade da população, eu tenho os tipos de rede, eu tenho os tipos de complexidade, eu tenho os níveis de atendimento que está envolvido ali. Sim ou não? Sim. Porque está no plural, necessidades, não é necessidade. Então, se é necessidade, todas mais as necessidades. Então, é mais de uma necessidade. Então, eu tenho o quê? Eu tenho um nível de atendimento primário, um nível de atendimento secundário e um nível de atendimento terciário. Então, são as redes de atenção no SUS. Então, essas redes, essas redes de atenção do SUS, elas vão trabalhar em conjunto. Sim ou não? Dos 3 níveis de atendimento. Exatamente. Primário, secundário e terciário. Perfeito. Se essas redes, se eu estou falando que essas redes de atuação, né? Se eu estou falando que esses 3 níveis, eles se juntam e formam uma rede,
tá? De atenção à saúde, que princípio é esse? É a universalidade? Não, tem nada a ver. É igualdade? Não, tem nada a ver. É descentralização? Também não. Descentralização é repasse de atribuição. Isso é para governo federal, estadual e municipal. Então também não entra aqui não. Sobrou integralidade e regionalização. Quem é? Integralidade. Foi o que Integralidade. é o que você falou. Porque eu tenho uma rede, eu tenho um conjunto de níveis que vão trabalhar em prol da assistência do indivíduo. Então, o princípio que eu vou obedecer aqui é o princípio o quê? Da integralidade. Tudo bem? Vamos ver se é integralidade mesmo? Vamos ver. Acertou. Parabéns. Vamos ver outra aqui. Vamos ver. Vamos ver aqui. Já até passei na matéria. Vamos lá. Calma que vai piorar isso aqui. Vamos lá. Olha só. Vamos ver essa daqui, ó. Sobre os princípios do Sistema Único de Saúde. Leia as sentenças abaixo. Vamos lá. Primeiro aqui está falando o seguinte: universalidade de acesso aos serviços de saúde. Ó, a universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência. Beleza. Está falando sobre os princípios do SUS. A universalidade de acesso aos serviços de saúde compete ao princípio quê? Da universalidade. Sim ou não? Ficaram mudos? Entendi mais nada agora. Hein? Pô, é só Tayane que fala? Natan, Letícia não fala mais não? Tem uma galera. A universalidade. E aí? Cadê o restante do pessoal? Ninguém fala nada, só Tayane que fala. Letícia não fala nada. Natan escreve um pouquinho, coitado. Patrine, né? Tá quietinha. Teve uma boa galera que saiu, né? Tinha mais 10 cabeças, agora só tem 6. 6 não, só tem 4 cabeças, porque 6 contando comigo com o slide. E aí? Hã? Ninguém? Então tá. Vamos fazer o quê, né? Bom, então olha só. Ele está falando o seguinte: a universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência. Tá correto? Isso compete ao princípio quê? Da universalidade. Sim ou não? Sim. O princípio da universalidade é isso. Universalidade de acesso em todos os níveis de assistência. Que nível é esse? Que princípio é esse? Princípio da universalidade. Sim. Tá correto. Vamos lá, 2. Preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral. Também está correto? Também compete também aos princípios do SUS? Compete, lógico. Sim, compete. Vamos lá, 3. Igualdade da assistência. Perdão, igualdade da assistência à saúde. Isso eu já falei, né? Sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie. Também compete aos princípios do SUS? Compete. Compete aos princípios do SUS, lógico. Igualdade de assistência, livre de preconceitos ou privilégios. Também vai competir também aos princípios do SUS. Participação da comunidade. A comunidade ela vai participar, a comunidade ela participa nesses princípios do SUS, com certeza. Né? E como a comunidade ela vai participar? Ela vai participar de que jeito? Através dos conselhos de saúde, que a gente vai aprender depois. 5. Integração em nível executivo das ações de saúde, meio ambiente e saneamento básico. Também compete? Com certeza. Então, todas estão corretas. Perfeito. Essas 5 alternativas, elas se encontram o quê? Corretas ou não? Todas as alternativas acima estão corretas. Perfeito. Beleza? Agora vamos ver mais outra aqui. Vamos ver outra aqui. Não, isso aqui eu não expliquei, não vou explicar depois. Vamos lá. Aqui, ó. Vamos para essa aqui. Aí. Em relação ao Sistema Único de Saúde, assinale a alternativa correta. Vamos lá. Pois bem,
É de competência da direção municipal do SUS planejar, organizar, controlar e avaliar as ações e os serviços de saúde e gerir e executar os serviços públicos de saúde. É de competência do nível municipal? É o que a alternativa está falando. A assistência à saúde é livre à iniciativa privada, nacional e internacional. Tá certo? Vamos lá. Os cargos e funções de chefia, direção e assessoramento no âmbito do SUS podem ser exercidos em regime de tempo parcial. Aos proprietários, administradores e dirigentes de entidades ou serviços contratados é permitido exercer cargo de chefia ou função de confiança do SUS. Na modalidade de assistência de atendimento e internação domiciliares, inclui-se somente os procedimentos médicos e de enfermagem. E aí? Qual dessas alternativas aqui está correta em relação ao SUS? Vamos ver? E aí? Qual que vocês acham que é essa daqui? Vamos lá. Ó, em relação ao SUS, assinale a alternativa correta. E aí? Qual que você acha que é? Eu posso estar enganada, mas eu estava na dúvida por ser municipal, mas talvez seja a letra A. Não sei, posso estar enganada. Vamos ver? Letra E está errada. No atendimento e internação domiciliar, inclui somente procedimento médico e de enfermagem. Isso aqui está errado. Letra B também está errada. Assistência à saúde é livre à iniciativa privada. Nacional e internacional? E aí? Ah, tá. Beleza. Tranquilo. Eu falei. Vamos ver aqui, ó. Letra E. Se tu marcava a letra E, tá errada. Eu falei A, não falei E, falei tá. A. Porque olha só, ó, veja bem. Como é que sai daqui? Não sai não. Essa aqui estaria errada. Aos proprietários, administradores e dirigentes de entidades ou serviços contratados é permitido exercer cargo de chefia. Eu falei. Não, eu sei, calma. Eu vou chegar lá. Essa aqui também está errada, né? Porque cargo de chefia ou função de confiança do SUS também não pode. Os cargos e funções de chefia, direção e assessoramento no âmbito do SUS podem ser exercidos em regime de tempo parcial. Também não. A assistência à saúde é livre à iniciativa privada. Aí, ó, aqui, nacional e internacional não tem nada a ver. É livre à iniciativa privada. Agora, é de competência da direção municipal do SUS planejar, tá certo? Organizar, controlar e avaliar as ações e os serviços de saúde. Então, ele controla, ele planeja, ele organiza e vai controlar essas ações e os serviços de saúde. E gerir e executar os serviços públicos de saúde. É de competência do quê? Do governo municipal. Municipal. Só que não, eu falei assim, eu acho que é a letra A, porque os outros eu acho que não tá certo, mas eu fiquei na dúvida porque eu fiquei na dúvida com o governo federal, mas aí não tem nada a ver, realmente é municipal. Eu só fiquei na dúvida, mas eu achei que ela era a letra A. Beleza. Show de bola. Vamos para essa daqui, ó. De acordo com a Lei 8080/90, né, que se chama de Lei Orgânica da Saúde. É incorreto afirmar, ele quer a alternativa incorreta. É incorreto afirmar que os níveis de saúde da população expressam a organização social e econômica do país. Entende-se por vigilância sanitária um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos. C. Os municípios poderão constituir consórcios para desenvolver em conjunto as ações e serviços de saúde que lhes correspondam. E a letra D. A participação complementar dos serviços privados será formalizada mediante contrato ou convênio, observados a respeito às normas de direito público. E aí, qual dessas aqui você acha assim? Está incorreto? É. Eu acho que... Não tenho certeza, mas eu acho que é a letra B, porque está dizendo que a participação complementar dos serviços privados é formalizada mediante o contrato ou convênio. Não, também existe com privado, com convênio e contrato, mas se tiver em relação àquele que todo mundo tem o direito, no caso de todos a saúde,
em todo lugar, no caso, o particular seria só para emergência, se caso alguém fosse ser socorrido, não teria a ver. Não, olha só, veja bem. Ele está falando que a participação complementar de serviços privados. Serviços privados, eles complementam essa participação. Como assim? Vamos lá. Sim. O exemplo que eu trouxe naquele dia... Não. O exemplo que eu trouxe naquele dia, quando o SUS... Então, não tem nada a ver com aquele. Sim. Não. Quando o SUS ele fala o seguinte, que as empresas privadas, eles podem participar, não é apenas de, eu estou passando mal e passei mal perto do hospital particular, ele vai me atender, pronto, acabou. É assim que ele participa. Não tem nada a ver. A participação das empresas privadas, elas vão participar com o objetivo de quê? Elas amenizam o congestionamento dos leitos dos serviços públicos. Então, elas vão complementar o SUS de que maneira? Elas vão proporcionar atendimento para aquelas pessoas que têm recursos a pagar um atendimento particular. Então, com isso, o que faz? Eu amenizo os custeios públicos, tá? E, com isso, eu também, o que ele está fazendo? Além de amenizar esses custeios, ele também está o quê? Ele está proporcionando saúde daquela população, daqueles indivíduos, que tem o quê? Que tem recursos a pagar a tal assistência. Então, a iniciativa privada ela pode participar, sem problema nenhum. Sim. Beleza? Sim. Tranquilo? Então, tá tranquilo. Agora ele fala assim, essa complementação, ela será formalizada mediante contrato ou convênio, observadas a respeito às normas de direito público? É isso que a pergunta ela está querendo falar. Sim ou não? Não, essa participação complementar pode existir, né? Existe. A iniciativa, a participação privada, ela existe, né? Ela está complementando. Sim. Né? Então, essa não seria a resposta incorreta. Vamos ver. Vamos lá. Alguém falou alguma coisa aqui rapidinho. Peraí. Tá. Letícia Pinheiro falou que é a letra C. Vamos ver. Vamos lá, Letícia. Os municípios poderão constituir consórcios para desenvolver em conjunto as ações e os serviços de saúde que lhe correspondam. Vamos lá, o que é uma ação e serviços de saúde? O que é isso aí? O que é uma ação e serviço de saúde? Uma ação, saúde e serviço de saúde. A ação tem ali um programa destinado e o serviço é o serviço que eu vou, como é que se fala, oferecer à população. Isso é uma ação e serviço de saúde. Então está falando que o município pode constituir consórcio para desenvolver em conjunto essas ações e serviços. Entende-se por vigilância sanitária um conjunto de ações que proporcionam conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes na vigilância sanitária. Entende-se um conjunto de ações que proporcionam conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos. Agora vem cá, e se fosse aqui a letra A? Os níveis de saúde da população expressam a organização social e econômica do país. E aí? E se fosse a letra A? Será que a letra A está certa ou está errada? Cadê o pessoal? Todo mundo ficou calado? Cadê? A Tayane ficou calada? E se fosse aqui a letra A? Se ela quer a letra A, ela está certa ou está errada? O que vocês acham? Pessoal, cadê vocês? Desculpa, professor, voltei. Opa. E aí, se fosse a letra A? Será que ela está certa ou está errada? Eu acho que deve ser a letra A mesmo. Os níveis de saúde da população expressam a organização social e econômica do país. Os níveis de saúde da população não expressam a organização social e econômica do país, eu acho, sei lá. Será? Vamos ver. Expressa. Os níveis vão expressar sim. Agora, o que acontece é o seguinte, a vigilância sanitária, quando ele fala assim, é um conjunto de ações
que proporcionam conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores, determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos, isso aqui não compete à vigilância sanitária. Isso aqui, na realidade, vai competir à vigilância epidemiológica. Tudo bem? A letra A, quando ele fala que os níveis de saúde da população expressam a organização social e a economia do país, está correta. No caso, a letra B só estaria correta se fosse a Anvisa, era isso? Se fosse a Anvisa, não, que a Anvisa é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que é a vigilância sanitária. Ah, tá. Seria, no caso, a Se vigilância fosse... epidemiológica. Porque fatores determinantes e condicionantes individual ou coletivo, com finalidade de recomendar e adotar medidas de prevenção e controle de doenças ou agravos, isso é parte da vigilância epidemiológica, não é da vigilância sanitária. Entendi. Tudo bem? Entendi. Outra, os municípios ele poderão constituir consórcios para desenvolver em conjunto com as suas ações e serviços? Pode fazer. Lembra que ele pode delegar cargo? Letra D. A participação complementar nos serviços privados, ela será formalizada. Eu tenho que formalizar isso. Como é que eu vou formalizar? Mediante um contrato ou convênio, observados a respeito às normas do direito público. Então, essa participação ela vai ser através de contrato ou convênio, e eu tenho que observar ali o poder público em prol disso. Isso tem que ser feito. Eu não posso criar nenhum hospital ali do nada, pronto, criei e acabou. Né? E vida que segue. Não pode ser assim. Tudo bem? Tranquilo? No caso, a alternativa correta, qual alternativa seria? Seria a alternativa letra B. Tranquilo? Hoje é que dia? Hoje é quarta, não é isso? Hoje é quarta. Hoje é quarta, dia 19 de agosto. Estou pensando que hoje é segunda-feira. Então, o que a gente vai fazer? Para não ficar muito extenso aqui para a gente aqui. São 11h04 aqui no meu. Deixa eu voltar aqui para mim aqui. Deixa eu parar de compartilhar. Cadê aqui para mim? Deixa eu botar aqui a tela aqui para mim. Beleza, voltou aqui para mim. O que eu vou fazer? Na segunda-feira, a gente vai voltar nessa... Ah, não, ainda falta falar só a participação social. Eu vou falar isso aqui agora. Para aí eu vou terminar de falar. Estava esquecendo, ó. Bem aqui de antemão, aqui, antes de fechar aqui a aula, tá? Eu vou falar o que eu vou fazer na segunda-feira. Eu estava me esquecendo, olha só. O último tipo, né, de princípio organizativo, a gente tem a participação da comunidade, tá? A participação da comunidade, né, ou participação social, é a mesma coisa. Ela também é resguardada por uma lei, tá? Essa lei é a Lei 8.142 de 1990, também chamada de 8142/90. Esse /90 foi o ano que ela foi criada, tudo bem? São as duas leis extremamente importantes do SUS. A 80/90 fala do âmbito de atuação dele e a 81/42 fala da participação da sociedade. Então, de antemão aqui eu quero falar breve o seguinte: a sociedade ela vai poder participar na melhoria, nas mudanças em defesa do SUS. Em que sentido? Através de uma coisa que a gente chama de conselhos de saúde. Os conselhos de saúde, nós temos 3 tipos. Nós temos os conselhos municipais, nós temos os conselhos estaduais e nós temos o Conselho Nacional, tá? Conselho Nacional. O que acontece? Os conselhos municipais, os conselhos estaduais, o Conselho Nacional, eles têm um conjunto de representantes. Ou seja, em 100% das pessoas que vão integrar os conselhos, diz que 50%, olha só, 50% do quantitativo de pessoas que estão no conselho são de pessoas comuns, são de indivíduos comuns. 25% são de profissionais de saúde e 25% são os representantes de entidades públicas ou particulares. Então, 25 mais 25, 50. 50 com mais 50, 100. Então, de 100%, 50 é para pessoas, 25 para profissionais e 25 para entidades públicas ou particulares. Isso se chama uma coisa que a gente chama de paritariedade, ou seja, é o quantitativo de pessoas que complementam esse sistema. Por que 50% tem que ser para a gente? Por quê? Porque isso se deu numa coisa lá atrás, que foi a revolta sanitária. Tudo bem?
quem trouxe a modificação, ou melhor, quem trouxe esse sistema único de saúde foi a população brasileira. Foi as revoltas, foi as manifestações da população brasileira que fez esse tipo de sistema. Por isso, através dessa participação da sociedade, através dessa revolta da sociedade, que hoje a gente pode ter essa participação. Tá? Então, esse é um princípio do SUS. A gente vai ver melhor esse princípio, como atua ele, na próxima aula, na segunda-feira, porque na aula de segunda-feira eu vou pegar a Lei 8080, a gente vai ler, que ler todo mundo faz em casa, mas eu vou explicar para você cada área de atuação do SUS e eu vou trazer um exercício. Eu vou lendo uma parte e trago um exercício. Eu vou lendo uma parte e trago um exercício. Igual como eu fiz aqui agora. Eu vou ler uma parte e trago um exercício. Para quê? Para ficar mais fácil para você entender, para a aula também não ficar muito cansativa, porque eu sei que SUS, eu sei, é porque eu gosto. Mas eu sei que, para a gente que está vendo agora, eu sei que é chato, é cansativo, né? Ainda mais ainda agora que é 11 horas assim. Eu sei, eu entendo. Ainda mais, eu sei que tem molecada nova aqui, eu não sei quantos anos vocês têm. Tayane vai falar, senão vai me bater em mim. Eu achei interessante. Mas é legal, né? Mas, por exemplo, eu não sei o restante do pessoal. O pessoal é novo também, né? Deve ter o quê? 16, 19 anos por aí. Então, assim, de cara... 15, 17. Então, mulher, é jovem adulto. A molecada assim nova, eu compreendo vocês, tá? Eu não tô falando mal de vocês não, pelo amor de Deus. Eu sei que, professor, é tão chato a gente ouvir uma coisa que de fato não é executada, que eu compreendo. Eu sei como é que é a cabeça de vocês, tá? Mas entenda uma coisa, não é porque algo não é executado que a gente não tem que ter um interesse, tá? Esse é o problema todo. O que está faltando em nós, quando eu falo nós, não é você aluno nem eu profissional. De modo geral, é ter o interesse, né, desse conhecimento, que as pessoas elas menosprezam muito. Infelizmente, a gente vive num determinado local onde nós menosprezamos conhecimento, né? Esse é o problema todo. Por isso que está assim do jeito que está. Mas, enfim. Então, para facilitar, né, o ensinamento para vocês, para ficar uma aula mais dinâmica, né, para vocês não se sentirem cansados, né, o que eu vou fazer? Vou trazer isso para vocês, tá? Então, vou falar um pouquinho. Vou trazer um pouco das questões para a gente, tá? Igual como eu fiz aqui, questão de concurso. Para aí você, como a aula está sendo gravada, vai que futuramente você precisa dessa aula, né? Vai que daqui 1 ano, 2 anos você me assista de novo, ou não, né? Vai que tu tá nem aí para mim, né? Aí é bom que serve aí de serventia para você estudar, para que futuramente você possa aí conquistar algo que você queira. Tá legal? Tranquilo assim? E aí fica mais fácil para você aprender, não fica uma coisa tão maçante. Porque também eu gosto muito de falar, mas se eu ficar falando, né? E você, às vezes eu pergunto, tá entendendo? Aí se você bota só assim, eu sei que às vezes não entende, eu sei, mas por vergonha, né? Fica ali um pouco acanhado, isso aí pode trazer prejuízo lá na frente. Por mais que seja uma aula online, por mais que eu venha falar aqui, tá uma avaliação, você está em casa, você vai ter o tempo ali que for para você fazer a avaliação, você vai tirar 10. Mas, 10 para mim não é tão importante. Por quê, professor?